Hoje, quinta-feira, 24 de outubro de 2024, uma quinta-feira com toda a repercussão de Copa Libertadores. Mais um atropelo, hein? A final vai ser brasileira em pleno Monumental de Núñez. O Botafogo aplicou 5-0 no Peñarol. Encaminha praticamente a classificação, a grande decisão. A vitória sofrida da Ponte ontem sobre o Brusque 2-0, a preparação do Bugrão, que hoje tem a possibilidade de deixar a lanterna da Série B em caso de vitória sobre o Sport Recife às 9h30 da noite na Ilha do Retiro. Vamos começar com Liga dos Campeões. 9 jogos fecharam a terceira rodada da Champions ontem. Destaque para o Barcelona, que goleou o Bayern de Munique 4-1. Rafinha, hein? Atacante da seleção brasileira, anotou 3 gols, o famoso hat-trick. Ao meu lado, Antônio Lupe. Lupercio, uma boa quinta-feira para você. A Ponte venceu e saiu da zona do rebaixamento, Lupe. Venceu o Brusque no do... me perdoe. Bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. A Ponte Preta não teve uma atuação brilhante. Aliás, o jogo tecnicamente foi bem fraco. E isso mostra o porquê as duas equipes, tanto a Ponte Preta quanto o Brusque, brigam na parte de baixo da tabela. Só que o que mais interessava eram os 3 pontos. E a Macaca conquistou, venceu o Brusque por 2-0, com boa atuação do Elvis, que colaborou com os 2 gols. O primeiro de Gabriel Novaes, o segundo de Renato. A Ponte deixa o Z4, mas ainda está pressionada pelos adversários que estão na zona do rebaixamento. E na próxima rodada tem parada dura para a Ponte Preta. O adversário é o Mirassol, que briga na parte de cima da Série B. Macaquinha, tá duro, né, de pegar um respiro ali, desafogar um pouquinho da zona do rebaixamento, mas a vitória foi super importante diante do Brusque. Libertadores, que noite para o torcedor botafoguense, foi um atropelo. O Glorioso fez 5-0 no Peñarol ontem no estádio Newton Santos. Com o resultado, o time brasileiro pode perder por até 4 gols de diferença no jogo da volta no Uruguai, que estará na final da Liberta, e já Arthur Jorge vai falar aqui no CBN Esportes. De São Paulo, Gabriel Dudziak. São Paulo, Palmeiras, Santos e o Corinthians, que é o Brasil na Copa Sul-Americana hoje diante do Racing. O Corinthians entra em campo na noite de hoje para tentar encaminhar a vaga na final da Copa Sul-Americana. Às 9h30, o Alvinegro, reforçado por Memphis Depay, encara o Racing da Argentina na Neoquímica Arena. Palmeiras e São Paulo entram na reta final de preparação para mais uma rodada do Brasileiro. No sábado, o Alviverde não terá Marcos Rocha e Moreno para encarar o Fortaleza, enquanto o Tricolor não contará com Wellington para enfrentar o Criciúma. Já o Santos volta aos gramados na segunda-feira para jogar contra o Ituano pela Série B. Foco. Foco Corinthians. Agora, outro brasileiro envolvido na final da Sula, o Cruzeiro, ontem tropeçou frente ao Lanús. Primeiro jogo da semifinal, a partida foi disputada no Mineirão e terminou 1-1. Agora o time celeste precisa vencer em Buenos Aires na próxima semana para ficar com a vaga. E aqui eu vejo um noticiário do Cruzeiro no GE. Cara, olha só, Cruzeiro tem atuação fora do tom, tudo bem, faz parte. E a era Diniz vive pressão com 1 mês de trabalho. Gente, vamos com calma, né? Vamos com calma. 1 mês de trabalho, o professor Diniz já está sendo questionado lá nas Alterosas, lá pelos lados da Toca da Raposa. Mas isso é problema lá do Cruzeiro. O nosso problema hoje é o Guarani, que precisa vencer o Sport Recife para sair da lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, o Bugrão, em busca da 3ª vitória consecutiva, Lupe. E o Guarani vai empolgado após a vitória no derby contra a Ponte Preta, mas as comemorações, as brincadeiras, os memes já ficaram no passado, até porque o Guarani tem uma parada muito difícil hoje à noite lá na Ilha do Retiro. Encara o Sport, que está brigando pelo acesso e também pelo título da Série B. O time ainda não está totalmente definido, mas Pacheco, informação até do nosso amigo Lucas Rossafa, que acabou publicando, o Pacheco não viajou com a delegação e o Heitor deve ser o titular
na lateral direita. Ou seja, o técnico Alan Al faz uma mudança forçada para encarar o Leão lá na Ilha do Retiro. Daqui a pouco vamos ouvir Matheus Bueno falando sobre a preparação da equipe e a importância deste jogo, e o Pepa, técnico da equipe do Sport, falando sobre a caminhada do Leão na Série B. O Sport cresceu muito nesse segundo turno, muito em função do retorno, né, da Ilha do Retiro, estava em reformas, agora o gramado 0 bala, e o Sport busca aí a segunda vitória consecutiva, né? Ele perde para o Operário, vence o Botafogo e agora tem o Guarani hoje às 9h30 com cobertura total da Rádio CBN. E Copa do Brasil, hein? Hoje, na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro, acontece o sorteio dos mandos das finais entre Atlético Mineiro e Flamengo. O evento está marcado para as 3 da tarde. Os jogos estão previstos para serem disputados no dia 3 e 10 de novembro. Fábio Chaib, bom dia, direto do feliz Principado de Itu. Ontem o Galo Rubro-Negro fez bonito lá em Ribeirão Preto. Fabião, bom dia, boa quinta. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Um pouco mais aliviado, o Ituano conseguiu uma vitória fora de casa contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto e deu uma aliviada na situação, apesar de ainda estar na zona de rebaixamento. O Guilherme Mariano fez o gol do Galo de Itu, que venceu por 1-0, segurou o Botafogo, né? O Botafogo tem 36 pontos, o Ituano chega a 34. E outro time que luta contra a parte de baixo da tabela é o Paysandu, que também venceu de virada com 1 a menos ontem o Curitiba. O Curitiba saiu na frente, o Paysandu teve um jogador expulso, mas conseguiu a virada no final do jogo e chegou aos 40 pontos, ficando um pouco mais tranquilo nessa indesejada luta contra o rebaixamento. Além desses jogos, o Operário bateu o América Mineiro e ainda sonha com a classificação com uma das vagas da Série A do ano que vem. Fábio Chaib, eu estava aqui tricotando com o Antônio Lupe. Se o Guarani vencer em Recife hoje, vai bagunçar geral ali a zona do rebaixamento, vai embolar tudo. E essa é, claro, a nossa esperança de que o Guarani consiga aí surpreender o Sport dentro da brava ilha. 11h13, você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19-9186-9070. 99186-9070. E o nosso programa capitaneado por ele, muito mais aliviado que ontem, né? Valmir Bortoleto. Mas e o homem... não foi? Ele está em protesto. Em forma de protesto ele não foi. Ele está em protesto. E outra, choveu, o Valmir ele entra cedo aqui, ele não gosta de estádio com chuva, mas assim, ontem não foi por conta da chuva, foi por conta do protesto. Tá magoado. Muito. Ainda está magoado. Tá certo, Valmirzinho, que é o cara aqui do nosso CBN Esportes, ele está com a 10 e a faixa de capitão. E o homem do streaming, o homem online, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h14, o intervalo é muito rápido e hoje o cardápio está recheado, hein? Então você não perde por esperar. Daqui a pouquinho a gente volta no CBN Esportes. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Trânsito. 11h16, quintou Thaís Azevedo e o trânsito na cidade de Campinas e região. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Princesa do Oeste tem lentidão na chegada ao viaduto Laurão e também no sentido Vila Lemos, na chegada à Avenida Monte Castelo. A Avenida Moraes Salles tem lentidão somente na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, sentido Nova Campinas. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade do viaduto Laurão até a Rua Itu. A Avenida Senador Saraiva está bastante carregada pelas duas pistas, desde a Rua Jorge Miranda até o viaduto Miguel Vicente Cury. Agora só um alerta para o motorista que segue pela rodovia Dom Pedro, tem excesso de veículos por ali, na verdade congestionamento, sentido Jacareí, desde o quilômetro 91 até o quilômetro 74, reflexo de acidente pela Fernão Dias. Então o motorista vai perdendo bastante tempo sentido Jacareí e também no sentido interior, motorista perde tempo do quilômetro 79 ao 87. Carlão. Obrigado, Thaís, pelas informações. 11h17. Procurando ofertas imperdíveis para a sua obra ou reforma? Aproveite a Gran Feira Telha Norte com descontos de até 40%. Confira! CBN Esportes Campinas. 11h18 é o CBN Esportes desta quinta-feira, 24 de outubro. Antônio Lupe, 19991869070 é o zap do nosso programa e a galera participando conosco. Vamos lá, o pessoal está online participando do nosso programa e eu começo com a mensagem do nosso grande amigo Rodrigo Pupo. Deve ser meu parente. Daqui a pouco eu preciso tricotar com ele as origens da família Pupo. Bom dia, galera do CBN Esportes. Duas coisas. Vai. Primeiro, li há pouco a análise do Júlio Nascimento a respeito do jogo da Ponte ontem e não há como discordar. O time ainda está na UTI e tem uma parada pra lá de indigesta contra o Mirassol. Segundo ponto, o Botafogo ficou com uma tremenda inveja do Galo. Abraços a todos. Grande Rodrigo Pupo, obrigado pela mensagem e pela participação. Ele está aqui, Alexandre do Nova Europa. O comentário a seguir é de total responsabilidade do ouvinte Alexandre do Nova Europa. E ele está pedindo para a gente ler. Vamos lá. Segura e vamos. Bom dia. É difícil conviver com as últimas instruções da divindade oracular Carlão de Freitas. Difícil deixar para trás o último resultado do derby. Ontem a Ponte apresentou outro futebol. Até o Elvis jogou ontem. Impressionante como a saída do Nelsinho Batista acendeu um jogador que estava tão apagado. Viva... bando de... Esse daqui eu não vou ler, Alexandre. Viva a diretoria, viva o político dirigente... Não, eu não vou ler essa não. E o torcedor inocente que se exploda. Alexandre do Nova Europa. Desculpa, Alexandre, eu sei que o comentário é de total responsabilidade sua, mas tem alguns termos aqui que infelizmente eu não posso colocar no ar. Mas muito obrigado pela mensagem e pela participação. Nossa, olha só, o Marcos Freitas está mandando aqui uma foto de Bragança Paulista. A chuva está chegando forte aqui na nossa região. Muito cuidado, então, com a chuva. O Cleiton, bom dia, amigos. Ontem o Botafogo, no segundo tempo, ativou o modo Prime e atropelou o pobre Peñarol. Goleada bonita do Fogão ontem, 5-0. Bom dia! O Santo da Ponte é forte, né? Sempre coloca um goleiro adversário horroroso no caminho dela para livrá-la da Série C. Ano passado foi o do Tombense, num frango absurdo. Ontem, o do Brusque cai para dentro do gol com a bola. Enquanto isso, no Guarani, foi o goleiro verde que entrega pontos preciosos. Quem mandou mensagem pra gente foi o Alan, final do telefone 3850. Mas assim, o Alan, eu... Não sei se é o mesmo raciocínio. Aí se a gente pegar, o Muralha também colaborou bastante no Guarani. E o Albino, né? Matheus Albino, do CRB. No gol do... Matheus Albino. Matheus Albino também. Então, gente... Não, tá 0-0, se for colocar aí. Mas assim, ontem, a cabeçada do Novaes,
Cara, ele cabeceou pro chão, a bola quica na grama, ganha velocidade. E eu fiquei até impressionado que o Matheus Nogueira conseguiu, pelo menos, fazer a defesa, mas claro, foi com bola e tudo pra dentro do gol. Mas eu não achei que foi falha, não. Também não. Eu acho que foi mais mérito do Gabriel Novaes no cabeceio, claro, na assistência do Elvis, do que uma falha do Nogueira. Mas concordo e respeito a tua opinião, até porque isso é o que faz a gente ser amigo um do outro. E eu acho que falar pra você, viu, Luke, pro nosso ouvinte também, acho que toda rodada tem um franguinho, uma falha, né? Eu acho que até mais do que ano passado, né? Se não me engano. Mas do ano passado ele falou da Ponte. Foi nossa, feio. O Felipe foi mesmo, tá louco. Falei ontem que a Ponte iria ganhar jogando bem. Não jogou bem, mas ganhou. E é isso que importa. Quem mandou mensagem pra gente é o Wilson Rocha, final do telefone 5114. Guilherme Rodrigues, bom dia, CPN. Na verdade é CBN. Guilherme do Ouro Verde. Apesar da vitória da Macaquinha e o time não convenceu. Mas falando em Libertadores, vocês acham que um time que perdeu um campeonato com mais de 12 pontos de vantagem é passível de ter uma derrota de mais de 4 gols no Uruguai? Quanto à Macaca, senti que o time derrubou o Nelsinho, como derrubou o Brigatti. A opinião do Guilherme Rodrigues. Cara, é outro time, né? É, outra equipe. Eu vejo muita gente falar sobre... Já a gente vai entrar na situação da Ponte, né? Eu sei que elenco, jogador de futebol é complicado, tal, derrubar treinador... Mas, cara, acima de tudo está a carreira dele, está o nome dele. E justamente num jogo tão importante contra o Guarani, um derby que vale muito, um gol no derby pode mudar a carreira. Hoje a gente está falando do Matheus Bueno de uma maneira bem diferente do que a gente falava, em virtude do gol que ele fez no derby. Pô, você vai querer derrubar um treinador num derby, colocar o seu nome em jogo? Eu não sei, eu custo a acreditar. Eu não estou dando uma de inocente, não. Eu não sei se o jogador pensa nesse tipo de coisa, mas são coisas do futebol, a gente respeita aqueles folclores do futebol e que vira e mexe a gente toca nesse assunto de elenco derrubar treinador. O Guilhermão tá mandando aqui, ele errou o nome da... Não tem problema, Guilherme, a gente erra direto aqui, Guilherme. A gente erra direto aqui e vocês, ouvintes, nos corrigem. Com certeza. Então, assim, tá tudo em casa. Você é um cara que sempre participa. Tamo junto, obrigado pela mensagem. Mais uma. E já foi pro ar. Grande Guilherme Rodrigues. Só mais uma pra fechar esse primeiro giro. Até porque daqui a pouco vamos de bota, olha, né? Só o Walter Ricardo Nicolus. Ele mandou aqui. Ele tá almoçando. Olha, já mandou bela marmitinha, colorida. É o que... Isso. E tá mandando aqui um bom dia pra gente. Obrigado pela mensagem. Daqui a pouco tem mais, hein? Boa, imitando o Fábio Scheib, saudável, forte, né? O grande Fábio Scheib vive um momento sensacional, um subidão. 11 horas 24 minutos. Vamos de Arthur Jorge pra gente fazer uma resenha de Libertadores, então? Vamos lá, o Antônio Lupe. Botafogo venceu ontem 5-0 o Peñarol, resultado construído no segundo tempo. Claro, o torcedor do Botafogo, inclusive, grande abraço pro Diego Alves, nossa, que tava nervoso ontem à noite, estava na transmissão do Jogo da Ponte pelo Sport TV e falou que tô contando os minutos para assistir o Fogão. Tenho certeza que até agora ele não acredita do que aconteceu ontem no estádio Newton Santos. Vitória e uma boa vantagem para o jogo da volta que acontece lá no Uruguai. O técnico Arthur Jorge falou da atuação da equipe, principalmente no segundo tempo, onde o Botafogo marcou 5 gols e construiu a vitória. Bem, nós não podemos desvalorizar aquilo que fizemos. A verdade é que fizemos um bom jogo dentro daquilo que são os 90 minutos. Fizemos também um ótimo resultado. Um resultado que tem uma vantagem, obviamente, confortável, mas não é de bom senso nós pensarmos que a questão está resolvida. É uma vantagem que nos dá esse conforto, mas que nós sabemos ainda que esses 90 minutos são 90 minutos que vão exigir muito de nós. E aquilo que nós tiramos do jogo é mérito nosso, é mérito daquilo que fizemos, porque fomos capazes de ter uma primeira parte que tivemos, fomos capazes de corrigir e de ajustar aquilo que era necessário ajustar, e ajustámos apenas e só alguns posicionamentos e algumas dinâmicas, porque vocês viram que eu não mexi em termos da mudança dos jogadores, e depois tivemos uma equipa que acabou por dar uma resposta sempre muito, muito consistente. Não só aqueles que jogaram de início, mas também aqueles que entraram, nos acrescentaram valor também naquilo que foram trazendo ao jogo, de extrema importância, mas um resultado e um jogo bem conseguido da nossa parte, para podermos continuar na ambição que é a meta final, e essa meta final será chegar à final da Taça Libertadores.
O Botafogo faz parte daquela lista de clubes que passam algum sufoco, mesmo quando tem uma grande vantagem. Mas Carlão de Freitas, eu acho que o Botafogo tá na final da Libertadores. Eu também acho, acredito nisso. Ô, Fábio Scheibe, que coisa, hein? Um primeiro tempo complicado, aquele jeitão de Copa Libertadores, árbitro ruim, não deu acréscimo e tal. Fábio Scheibe está conosco? Tá conosco? Ou caiu? Tá. Fabião, e aí o fogão, hein, cara? Que coisa, hein? Sim. Que segundo tempo espetacular, né? O Botafogo conseguiu vencer aquela catimba, aquela tradicional cera dos uruguaios na primeira etapa. Saiu num 0-0, mas no segundo tempo já conseguiu abrir o placar logo no início da segunda etapa. O Savarino marcou um belo gol depois da enfiada do Luiz Henrique para ele à frente do gol. E o Botafogo abriu espaços e conseguiu essa vitória que o coloca na final da Libertadores da América pela primeira vez na história, possivelmente para enfrentar o Atlético Mineiro. Mais uma final brasileira pela frente, assim como foram nos outros anos também, né? Só tirando o ano passado que o Boca esteve contra o Fluminense. O grande dilema agora da Conmebol, que já especula-se nos bastidores, é conseguir encher, né, 84 mil pessoas no Monumental de Núñez para essa final. Apesar de serem dois gigantes do futebol brasileiro, é muito difícil ter esse apelo, né? 84 mil pessoas viajando até Buenos Aires para fazer essa final. Lógico, a gente tem um segundo jogo pela frente, mas possivelmente isso vai ser um dilema nesse próximo mês aí pela frente, né? Tanto o Atlético Mineiro quanto o Botafogo praticamente já seguraram essa vaga na final. Mas é isso que me incomoda, sabe? É o tal de querer copiar o europeu. O europeu tem uma característica da Premier League, de fazer um jogo único, numa grande cidade da Europa. Também, né? Tem a facilidade, a estrutura. É mais fácil de você chegar, de você sair de um país e ir para o outro. Cara, aqui, desculpa, quem concorda com essa decisão de final única, eu sou totalmente contrário. A gente viu grandes jogos, o São Paulo conquistou títulos importantes, jogando fora, jogando em casa, jogando na pressão do adversário, com a pressão da torcida a favor. Então, essa é a minha opinião. Eu respeito quem concorda final única, mas o sul-americano, cara, é papel picado, é papel higiênico no estádio, a própria festa. A estrutura dos países, né? Nervoso, hein? Em 2019, quando foi a primeira decisão nesses moldes, né, entre Flamengo e River Plate, o jogo era para ter sido no Chile, e aí o Chile vivia aquela situação terrível, né? Situação política terrível. Tivemos outros problemas também envolvendo países sul-americanos. Então eu acho muito complicado. E outro debate que a gente vira e mexe, comenta aqui, no nosso cafezinho foi tema hoje também, é a abertura para os clubes brasileiros. Hoje, o futebol brasileiro, economicamente, ele está muito à frente dos grandes da América do Sul, do Peñarol, por exemplo, de um River Plate, de um Boca Juniors, de um Racing, e por aí vai. Eu acho que se a Sul-Americana, a Conmebol, a gente faz, se a Conmebol ela não restringir um pouco o número de brasileiros, ou então fazer, até a ideia do nosso André Galassi, né, de já cruzar brasileiro na fase de mata-mata, felizmente ou infelizmente, eu não sei, eu acho infelizmente, que eu acho muito chato, vai ser uma Copa do Brasil. A Copa Libertadores vai virar uma Copa do Brasil, porque as vagas são muitas para as equipes brasileiras, e hoje, como a gente está abastado financeiramente em termos de futebol, a possibilidade de final brasileira se repetir daqui para frente, ou nos últimos anos tem acontecido isso, ela é enorme. Eu acho que a Conmebol ela vai tomar um jeito com relação a isso. A Conmebol fazia isso antes, né? Obrigava, né, os classificados foi uma ideia do se enfrentarem. O Galassi lembrou disso aí esse ano não teria como também. Esse ano não teria como sim, mas quando chegam 3, por exemplo, já chega inviável. É complicado, mas é uma maneira, né? A econômica é muito grande. Né? Eu acho, Lupe, que a Conmebol, depois dessa possível final, quase que provável, Botafogo e Atlético Mineiro, ou ela vai restringir o número de brasileiros, ou ela vai começar a ter o cruze, porque senão atrapalha até comercialmente. Sim. E outra, você imagina, vamos fazer um exercício de pensamento. Se fosse como antigamente, a final, se Botafogo e Atlético, se eles garantirem a vaga para a final. Olha a festa lá na Arena MRV, o que ia acontecer num primeiro, no segundo jogo, e no Newton Santos, no Engenhão. Maravilhoso. Aí vai fazer uma final lá na casa do River Plate, no Monumental de Núñez, gigante, com, 20 mil pessoas. Que desespero, hein? Realmente. A gente precisa parar às vezes. É legal, a Europa, ela tem muito exemplo positivo, mas é uma cultura diferente da nossa, principalmente na questão de futebol. Eu acho que é cultural também, não dá. É muito complicado, mas
Eu creio que uma final, e vai ser, né, Botafogo e Atlético Mineiro, para o ano que vem a Conmebol ela vai tomar algumas medidas, pelo menos para dificultar, né, para os brasileiros, porque ultimamente tem sido uma Copa do Brasil, isso é inegável. 11h31, nós vamos para o Repórter CBN e na volta a gente destaca a Copa Sul-Americana com o Corinthians e aí Ponte Preta e Guarani, vitória da Macaca e a preparação do Bugre para o jogo contra o Sport. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Quinta-feira, 24 de outubro de 2024. 8 em cada 10 consumidores brasileiros retornaram para os cadastros de negativação menos de um ano depois do pagamento de uma conta negociada. A informação está no levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. Em setembro, quase 86% dos negativados eram reincidentes. Isso significa que as pessoas já tinham aparecido no cadastro de inadimplentes em 12 meses. A maior concentração de devedores reincidentes apareceu na faixa etária de 30 a 39 anos. Pelo menos uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas num tiroteio na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. É grave o estado de saúde de 3 vítimas. Todas estavam no trânsito quando foram atingidas. A avenida foi fechada por causa de uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, na zona norte da cidade. A ação combate o roubo de cargas e veículos em diferentes comunidades da região. 18 soldados norte-coreanos foram capturados por autoridades da Rússia depois de desertarem. Eles estavam perto da cidade russa de Kursk, onde faziam operações de treinamento numa floresta. Segundo o Serviço de Inteligência da Ucrânia, os militares tinham sido abandonados sem comida pelos instrutores. Até o momento não se sabe o destino dos soldados. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmou que a Coreia do Norte enviou tropas para a Rússia. Os norte-coreanos vão se juntar aos russos na guerra contra a Ucrânia. Lloyd Austin disse que a iniciativa de contratar mercenários é um sinal de desespero do Kremlin. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35. Tem aí a galera, Lupe? Dá um alô pra rapaziada pra gente até porque seguir para a Sampa na preparação do nós timão. só estamos aqui por causa dos ouvintes. É gente que ouve a gente. Bom dia, amigos! Carlão, Oi. dificultar para os brasileiros seria também favorecer os outros, e isso não me parece justo. Aliás, tem a arbitragem que costuma dificultar bastante para os times brasileiros. Vídeo que fez o árbitro do jogo de ontem contra o Botafogo. É a opinião do Wilson, final do telefone 9404. Concordo com o Wilson com relação à arbitragem. O primeiro tempo ele deu 4 minutos de acréscimo. Foi algo assim terrível. A arbitragem da Conmebol ela é terrível. E normalmente ela costuma prejudicar os brasileiros. Mas, gente,
com toda a estrutura que nós temos, quantas vagas o futebol brasileiro tem, ô Fábio Scheib? Me ajuda aí. 8, né? Cara, é muita coisa. Como que é o nome do nosso Wilson. amigo? Wilson, 8 vagas, cara. Pô, convenhamos, né? Vamos falar a verdade. É muita vaga para um país que hoje, futebolisticamente, ele tá muito acima dos demais. Qual seria o número ideal? Eu acho que G4. G4 E o ano que... G4 para Brasil, ó, G4 para Brasil. Mas e a Copa do Brasil? G4 para Argentina, que é campeã mundial, e G4 para o Uruguai. Os 3 campeões mundiais, G4. O resto, campeão e vice. Só que a Libertadores, ela gera muito dinheiro, né? Então, para televisão, é interessante você contar com muitos brasileiros e muitos argentinos, mas eu acho que perde um pouco. Virou Copa do Brasil, cara. Nem os argentinos conseguem bater de frente com a gente. O ano que vem pode ser 9 brasileiros, é né? muita vaga, se o Corinthians Wilson. ganhar a Sul-Americana, se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil. É muita vaga. A Conmebol poderia deixar uma sede pré-definida para cada país, para não prejudicar os torcedores e os clubes. É o Cleiton que mandou mensagem aqui. Gostou? Gostei, por exemplo, eu não sou partidário de um jogo só. Acho que o ida e volta é o tradicional. Porém, se a Conmebol não voltar com este estilo de decisão, com este regulamento, por exemplo, jogo final com final brasileira, sei lá, determina um Mané Garrincha, mas no país. Boa ideia. Bom, o Alexandre Ananias no nosso YouTube. Bom dia, amigos. A obrigação foi concluída, 3 pontos. Aos fãs quem tá falando aqui é o Alexandre Ananias, tá? Do lutador de sumô. Estamos na reta final e se esse jogador fosse tão bom, a situação seria outra. Em terra de cego, kkkkkk. É o Alexandre Ananias que mandou opinião no nosso YouTube. Tá bravo, hein? Tá bravo. Daniel Santiago também no YouTube. Carlão, vamos ter divisão de títulos esse ano? Brasileiro, Botafogo, Copa do Brasil, Flamengo e Liberta Galo? Como que é? Vai. Brasileiro, Botafogo, Copa do Brasil, Flamengo e Liberta Galo. Olha, pode ser. Tem o Palmeiras no Brasileirão aí que tá muito forte, né? Bom dia, amigos. Vou levantar uma polêmica. No derby, Deixa eu ver aqui. Bom dia, amigos. Vou levantar uma polêmica. No derby, o presidente da Ponte disse que iria pagar um bicho de 40 mil pela vitória. Esse bicho seria pago para todos os jogadores ou apenas para os que entrassem no jogo? Um grande abraço. Aí depende do que regulamento é acordado. Dentro do grupo. Aí normalmente eu não posso falar sobre essa situação. Normalmente é bicho inteiro pra cada... depende do time, né? Bom dia, Antônio Lupe e Carlão de Freitas. Hoje eles estão mais calminhos depois da vitória de ontem. E hoje é o meu bugrão. Jogo difícil, mas dá pra vencer. Meu nome é Antônio. Obrigado, Antônio. Xará pela mensagem. Alexandre do Nova Europa tá bravo. Tá bravo, Alexandre. Fica calmo, Alexandre. Vamos juntos, Nós hein? somos da área aí. Nós somos Vamos da área. pô. Aí sim. Carlão, a Conmebol poderia criar a seguinte regra. Define um país como sede e caso a final seja de times do mesmo país, o local é alterado para o país dos times. Boa também. Boa, gostei. Boa. É isso. O melhor dos mundos seria esse. JP de Moraes. Hoje à noite, oremos a Santa Rita de Cássia, Santo Expedito e São Judas Tadeu, santos das causas impossíveis. O bugrino JP de Moraes. Já dizia Bruno do jeito moleque, JP de Moraes. Hoje a noite é nossa. Fui bem, meu filho. 11h39. Vamos para São Paulo. Vamos repercutir a preparação do Corinthians, que hoje recebe o Racing pela semifinal da Sula. 4 dias depois de cair nas semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians tem mais uma chance de chegar a uma decisão em 2024. Às 9h30 da noite, o Alvinegro entra no gramado da Neoquímica Arena para enfrentar o Racing da Argentina no primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana. O técnico Ramon Dias deve promover 4 alterações na equipe. O zagueiro Kaká volta a ser titular na vaga de Gustavo Henrique. O lateral Fagner entra na vaga de Mateuzinho. Carrilho ganha o lugar de Thales Magno. E Memphis Depay, que ficou fora do jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil por não estar inscrito na competição, atua no lugar de Romero. O atacante espanhol Héctor Hernández, no entanto, ficará fora do jogo depois de torcer o joelho. A contusão, inclusive, deve tirá-lo de ação até o final da temporada. O Palmeiras joga no sábado contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Allianz Parque e o Alviverde terá 2 desfalques. O lateral direito Marcos Rocha e o volante Aníbal Moreno, suspensos, não poderão atuar. Gia e Mike brigam pela vaga na linha defensiva, enquanto Zé Rafael é o favorito para atuar no meio de campo, embora Fabinho também tenha chances. Quem segue fora é o zagueiro Murilo, que sofreu uma lesão na coxa antes do duelo contra o Juventude.
Assim, Vitor Reis mantém a titularidade. O São Paulo também só joga no sábado. Em Santa Catarina, o tricolor enfrentará o Criciúma. O técnico Luiz Ubeldia não poderá escalar o lateral esquerdo titular Wellington nesse jogo, já que ele levou o terceiro amarelo contra o Vasco. Por outro lado, os zagueiros Arboleda e Alan Franco, que foram desfalques por suspensão, voltam ao time. Já o Santos retorna aos gramados na próxima segunda-feira. O Peixe enfrentará o Ituano fora de casa, buscando a primeira de 2 vitórias que devem garantir a equipe na Série A do ano que vem. Nesta quinta, os santistas ficam de olho no Sport. Os pernambucanos jogam contra o Guarani e podem igualar os pontos do Peixe na liderança. Ultrapassar os santistas, no entanto, depende de uma improvável goleada por 9 gols. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, Dudi, 11 horas 42 minutos. Fabião, 30 segundinhos aí pra gente matar o Corinthians pra falarmos de Ponte e Guarani. Fábio Scheibe. Apesar do mau momento no Brasileirão, querendo sair da zona de rebaixamento, o Corinthians vê na Copa Sul-Americana um caminho bom para o ano que vem, né? Para garantir um calendário mais robusto ano que vem, com a participação na Copa do Brasil, na Libertadores da América também, entraria mais grana para o timão. Então o Corinthians não mede força, não mede... vai com o time titular, não vai poupar ninguém nessa noite, porque pode chegar à final da Copa Sul-Americana e um eventual título pode garantir a Copa do Brasil e a Libertadores do ano que vem, e mais dinheiro em caixa, né? E a grande esperança do timão é Memphis Depay, de volta depois de ficar fora contra o Flamengo. Esse holandês é bom de bola e tem tudo para ajudar o Corinthians hoje, diante do Racing, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. 11 horas 42 minutos, nós temos um intervalinho? Temos? Então vamos fazer um intervalo, aí na volta, tudo sobre a vitória da Ponte e tudo sobre a preparação do Guarani, que está lá na Veneza Brasileira, Recife, para tentar surpreender o esporte. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Com os resultados da Superliga Masculina de Vôlei, ontem o SESI venceu o Neurologia de Goiás por 3-0. O Joinville perdeu em casa para o Suzano, o time paulista fez 3-1. E em São José dos Campos, o São José venceu o Minas num jogaço, 3-2. Hoje, dia 24, tem mais um jogo, às 9h30 da noite. O Cruzeiro, candidato ao título, enfrenta o Praia Clube de Uberlândia. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas.
11 horas 46 minutos. Antônio Lupe, a Ponte Preta venceu o Brusque 2-0. 2-0, 2 assistências do Elvis, o primeiro gol marcado pelo Gabriel Novaes de cabeça e depois o Renato, que entrou no decorrer da partida, marcou o segundo e fechou o placar. Nenê Santana foi quem comandou a Ponte Preta de forma interina junto com o Edson Boaro. No final do jogo, ele falou do retorno de Elvis, que foi um dos principais personagens do jogo e que ajudou e muito a Macaca a conquistar a vitória, e também as mudanças que fez, mesmo em pouco tempo de trabalho. Na verdade, antes do derby, o Elvis estava com a expectativa de jogar como titular. E isso não aconteceu, devido às escolhas do Nelsinho, que a gente até apoiou a escolha do Nelsinho. E o Elvis ficou chateado, é normal, né? Ele quer jogar, ficou chateado, e só que ele poderia ter amenizado um pouco essa raiva, essa chateação que ele estava. E aí nós percebemos a mudança de comportamento dele durante a semana, antes do jogo do derby, e aí acarretou na derrota, não que ele tenha sido culpado. Mas depois do jogo, na segunda-feira, eu chamei o Elvis, conversamos. Ele é um cara que tem uma importância, você não sabe o tamanho da importância que ele tem sobre o elenco. Ele é um espelho, além da parte técnica, que ele é realmente fora do comum, é um dos últimos jogadores tipo da antiga geração, né? Mas a personalidade dele e a influência que ele tem sobre o grupo é muito grande. E eu fiz a ele enxergar isso. E ele falou, não, Nenê, pode contar comigo, que eu vou te ajudar, eu vou correr, vou dar o máximo que eu puder. E aconteceu isso. Às vezes ele não consegue chegar numa bola pela condição física dele, mas ele falando dentro de campo, orientando, ele é muito importante, muito importante. Então, toda vez que ele tiver em condições de jogar, ele vai jogar. É lógico que se tiver que correr para ele, nós vamos ter que correr. Antigamente a gente corria, no meu tempo, a gente corria para o Dicá, né? O Dicá resolvia para a gente. E o Elvis é um jogador que resolve. Quando ele está bem, quando ele está com a cabeça boa, ele resolve. E eu agradeço a ele pela ajuda que ele me deu. Além da parte mental, né? Como foi um jogo muito seguido um do outro, tanto é que ontem eu pude treinar 15 minutos só. E não dava para fazer nada, os jogadores estavam exaustos, né? Então, assim, o cuidado que a gente teve, principalmente pela parte física. A parte mental também foi importante, porque o Marco ajudou, conversou com eles, eu também conversei com todo o elenco. Assim, essa recuperação foi mais na conversa do que no treino. O treino quase foi zero, mas a conversa, a união e mostrar para eles o que era necessário entrar no campo de cabeça aberta, com alegria, cabeça leve, sabia que ia ter pressão. E eles conseguiram superar essa pressão, principalmente no segundo tempo, né? É como eu falei, no primeiro tempo eles entraram bem preocupados, com receio de errar, mas depois eles se soltaram. E o resultado veio. O resultado veio, a vitória da Ponte, resultado que tira a Macaca da zona do rebaixamento. A Ponte está na 14ª colocação com 38 pontos. O Botafogo, que é o primeiro time dentro do Z4, tem 36, ou seja, não é uma vantagem longa. Mas entre Botafogo e Ponte Preta tem Chapecoense e também tem o CRB. Próximo jogo da Ponte, sábado, 5 da tarde, contra o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol. Gabriel Novaes está fora, Gé está fora, Luiz Felipe está fora, os 3 suspensos. No caso do Novaes e também do Luiz Felipe pelo terceiro amarelo, o Gé cumpre mais um jogo de suspensão pelo cartão amarelo terceiro que tomou no derby e a expulsão após o jogo. Sincerão aí, entrevista do Nenê Santana, falando sobre o comportamento do Elvis. Agora, cara, o cara fica bravo e tal e pode prejudicar a equipe, já que a Ponte precisa tanto dele. A Ponte tem necessidade da qualidade do Elvis, mostrou isso ontem. Primeiro tempo muito ruim, muito abaixo, a Ponte ainda tirando aquela nhaca do derby, né, o trauma que foi a derrota para o Guarani. E no segundo tempo, a abertura do placar com 10 minutos, isso ajudou demais. Aí a Ponte ficou um pouco mais solta, conseguiu atacar, criar jogadas. O Renato ter marcado o gol foi muito bom para ele. Quem sabe nesta reta final de Série B ele possa realmente mostrar o futebol que ele tem. Tecnicamente é o melhor que a Ponte tem, mas ele não conseguiu mostrar isso neste período aqui em Campinas.
mas uma vitória importante que pode devolver a confiança, apesar de ser um jogo difícil, né, contra o Mirassol. O Mirassol vive uma outra realidade dentro da Série B, mas não custa tentar ir lá no Maião e pelo menos dificultar as ações para o time do interior paulista. Mas a Ponte necessitava da vitória e a vitória aconteceu, e a gente espera aí que ela possa navegar em águas mais calmas daqui para frente e conquistar aí, chegar a esse número mágico, 42, 43, para disputar a Série B do ano que vem. 11 horas e 51 minutos, já vamos de Guarani. O Guarani está em Recife, hoje parada dura contra o Sport. Antônio Lupi, não duvide do Guarani, hein? É proibido ganhar do Sport lá na Ilha do Retiro, mas é difícil. É difícil, principalmente com o momento que o Sport vive, tem a melhor sequência na Série B do Campeonato Brasileiro, tá brigando por G4, brigando por título e tem o apoio total da torcida jogando em casa. Mas o Guarani vem embalado após a vitória no clássico contra a Ponte Preta por 1-0, jogando fora de casa. O técnico Alan Al ganhou um desfalque de última hora. Pacheco tá fora. Com isso, Heitor deve ser o titular na lateral direita. Matheus Bueno, que foi o principal personagem do derby, além de tudo que viveu, ele já falou das emoções e tudo mais sobre ter marcado o gol da vitória do Guarani contra a Ponte Preta, também projetou o duelo contra o Sport. Depois de uma vitória, como foi, de 2 vitórias seguidas, a gente vem de 2 vitórias seguidas, cara, eu acho que sim dá um combustível, não digo a mais, porque a gente tá querendo muito, no dia a dia todo mundo tá querendo muito, e igual você falou, são brigas distintas, né? Mas, independente disso, a gente só pode ir lá por um resultado, a não ser a vitória. Porque se a gente não pensar desse jeito, a gente não vai conseguir sair dessa situação. E a gente vai lá sim para tentar ganhar o jogo. A gente não tem que ter outro pensamento a não ser a vitória. Porque para nós, faltam 6 rodadas e para nós não importa mais nada além da vitória. É um adversário difícil, muito difícil, mas nada é impossível. A gente viu o Operário foi lá e ganhou deles. Então a gente pensa também, por que a gente não pode ir lá e ganhar deles? E eu acredito que a gente possa fazer isso. Provável Guarani com Vladimir no gol, Heitor na direita, Douglas Bacelar e Salustiano na zaga e o Jefferson na esquerda. Meio campo com Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Pierre e Luan Dias. No ataque, João Vitor e Caio Dantas é o provável Guarani. Ayrton não joga mais pelo Bugre, sofreu uma nova lesão no joelho e foi devolvido ao Atlético para ele realizar todo o tratamento, já pensando na temporada do ano que vem. Do outro lado, o Sport, do técnico Pepa, que falou a respeito da caminhada do Leão em busca do acesso. Nosso foco é esse, é jogo a jogo, cada jogo é uma final, cada vez faltam menos jogos, faltam 6. É normal todos os times passarem por... Quando isto começa a apertar, e está muito apertado, é normal alguma ansiedade em todos os jogadores, em todos os times. E o nosso foco, mais do que olhar para trás, continua a ser o mesmo. Se nós olharmos para trás, nós vamos nos distrair. E nós queremos olhar para a frente. Queremos olhar para a frente, encarar cada jogo como se fosse o último. E no final estamos cá para fazer as contas, sempre com esse foco de olhar para a frente. Kaique França, Igor Carius, Rafael Thierry, Chico e Dalbert. Julian Fernandes, Felipe, Lucas Lima, Barleta, Gustavo Coutinho e Wellington Silva. É o provável time do Sport para enfrentar o Guarani hoje às 9h30 da noite na Ilha do Retiro. Na tabela de classificação, Guarani ainda é o lanterna, tem 31 pontos, mas se vencer, deixa a última colocação para o Brusque e pode ficar apenas 2 pontos de sair da zona do rebaixamento. Olha aí que importância tem esse jogo para o Guarani. 3 pontos fundamentais para o Bugre sair da lanterna e flertar com a fuga, né, da zona do rebaixamento. Só que pela frente tem o Sport. É inegável que o Sport é favorito, né, pelo que tem mostrado, pela equipe. Estávamos aqui admirando até o time do Sport. A escalação é time para brigar por título, para atrapalhar a vida do Santos. Agora, o Matheus, ele citou o jogo contra o Operário. Eu acho que tem que se apegar mesmo, né, neste jogo contra o Operário, que o Operário dificultou as ações do Sport. O Sport não conseguiu passar pela equipe de Ponta Grossa, venceu o Botafogo, é bem verdade, mas foi vulnerável no jogo contra os paranaenses e o Guarani se apega nisso. Não vai ter o Pacheco, eu vejo aqui, não vai ter o Pacheco, é bem verdade. De repente o Pierre para fechar o meio campo ou o Marlon Maranhão. Só que tem uma coisa... É claro que a vitória sobre a Ponte ela foi fantástica, foi maiúscula, foi importante, só
em algum momento o Guarani deu essa bola para a Ponte. A bola para a Ponte Preta é uma coisa, a bola para o Sport é outra, é diferente. Então o Guarani vai ter que ter uma postura até mais agressiva para tentar dificultar as ações para o Leão da Ilha. 11h56, temos alguns segundinhos. Fábio Chaib, segundinhos aí, Guarani Sport. O jogo para não cometer erros, né? Como a defesa do Bugre tinha cometido nos últimos jogos, né? E se acontecer isso nessa partida com a equipe qualificada do Sport, pode complicar, né? Sair atrás lá no começo na Ilha do Retiro será muito complicado para virar essa partida. Mas o Guarani tem que fazer o jogo que pensa, tentar essa vitória aí para, enfim, sair da lanterna da competição, né? 26 rodadas já na lanterna. É difícil, mas não impossível. E o Guarani tem forças depois da vitória no derby e chega confiante para essa partida. Boa, Fábio Chaib. Não é proibido vencer na Ilha do Retiro. E outra coisa, não duvide do Guarani. Olha o Bugrão, hein? Olha o Bugrão, que se ele voltar com os 3 pontos lá de Recife, ele vai escapar desta zona do rebaixamento. 11h57. Vamos passar a régua, Antônio Lupe. A gente volta às 4 da tarde. Volta às 4 da tarde. Então fechou. Ok, Fábio Chaib, até lá. Valeu! Valeu! CBN Esportes Campinas.